Om Morgen Yuji Mujan San Pema Gisa Dumpola Yatsen Chogi Yudrubye Pema June Sudran Kurdu Kandru Mampekur Je Sudadrupche Jinji Lapche Jesus Som Guru Pema Sije Om Morgen Yujin Nujan San Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Yudrunye Pema June Jesudran Kordo Kandro Mampekor Je Sudadrum Che Jinje Lapche Jesus So Guru Pema Sije Hum Morgen Yujin Nujan San Pema Gesa Dumpola Yatsen Chogi Nyudrubye Pema June Jesudran Kordo Kandro Mampekor Che Jesudandrum Che Jinji Lapche Jesus So Guru Pema Sije Hum Morgen Yujin Nujan San Pema Gesa Dumpola Yatsen Chogi Nyudrunye Pema June Jesudran Kordo Kandro Mampekor Che Jesudandrum Che Jinji Lapche Jesus So Guru Pema Sije Hum Sanjay Chodan Sochi Chonan Lajan Chu Bardo Dai Chan Soche Nagi Jin Soji Peso Nanche Drola Pinche Sanje Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonan Lajan Chu Bardo Dai Chan Soche Nagi Jin Soji Peso Nanche Drola Pinche Sanje Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chodan Lajan Churba Dudani Chap Sochi Nagi Jin Soji Peso Nanchi Dola Pinche Sanjay Drupa Show. O Pedro estava me lembrando que a gente está encerrando, concluindo a parte 2 desse livro, né? A gente vai concluir ela na semana que vem, em que a primeira parte desse texto, ele começava observando e olhando o budismo, o Dharma, a partir de questões 100% cotidianas, né? Ele vai começar a tentar fazer as pontes entre as questões de como é que a gente paga as contas, como é que a gente se sustenta, como é que a gente vive de méritos, por que existe essa coisa das pessoas fazerem votos, os votos são importantes, os rituais são importantes, como se fosse uma conversa entre curiosos, né? Então, o início do texto, ele vai... O que é o Zazen, né? Ele começa de baixo para cima. Só que mesmo que ele comece tratando desses temas que aparentemente a gente imagina que dizem respeito unicamente ao cotidiano, ele consegue, ali de dentro, nos arremessar para uma visão muito profunda dessas dimensões, né? Aí a gente chega na segunda parte, que ele começa, então, a 100% do tempo está referindo aquilo ao mundo interno e uma dimensão muito sutil. É como se toda a segunda parte do texto, principalmente, tivesse o Prajnaparamita por base. Então é muito interessante isso, porque
noção da coemergência, é como se a gente ficasse testando ela com objetos, assim, com coisas, né? A gente olha a minha coemergência surgindo com alguma coisa de dentro da minha casa, e a gente também fica fazendo isso nas relações, né? Então, aparece alguém, a gente brota alguma coisa dentro. A gente pensa, não, isso é a minha coemergência. A gente também fica se lembrando uns aos outros, né? Quando as pessoas vêm conversar com a gente vai conversar com as pessoas nos lembram que aquilo talvez seja só o nosso olhar, que aquilo talvez não seja totalmente aquilo, mas é como se fosse muito individualizado, né? É como se fosse muito caso a caso. Então a gente vai tratando aquilo muito pontualmente e a gente não suspeita como que seria olhar para a realidade como um todo, e para as questões da vida como um todo desse olhar, desde a Prajnaparamita, né? Da sabedoria da coemergência. Então o Muso Soseki, ele está completamente na outra margem, né? Deixa eu lembrar que a noção do mantra do Prajnaparamita atravessar de uma margem para outra, o Muso Soseki atravessou para outra margem, ele está completamente fincado naquela margem, e de lá ele fica respondendo as perguntas e as questões que vão surgindo. Então a parte 2, ela tem esse tema, né? O Muso Soseki respondendo as questões de conflitos, as questões budistas e de prática que vão surgindo, ele vai respondendo sempre de alguém que está estabelecido nesse olhar do Prajnaparamita. E aí ele, desse olhar, ele começa então a analisar as questões do mundo. Então isso é muito interessante, porque ele não está olhando uma coisa particular, mas ele está revelando o lugar, assim, ele mora lá dentro, né? Como que é morar lá dentro? Como que é viver lá dentro, né? Como que é conversar lá de dentro? O Muso Soseki, ele transpira isso, né? Ele verbaliza, sem esforço, desse lugar, né? Então a parte 2 do texto, ela é totalmente baseada nisso, né? O trechinho que a gente vai ver hoje também, ele está completamente enraizado nessa realização, e aí de lá de dentro ele contempla as coisas, né? Ele contempla a vida. E a parte 3, ela é uma parte que consegue ser ainda mais sutil, porque ele vai então falar da natureza original o tempo todo. Ele já não vai mais tanto se referir à vacuidade das coisas, à coemergência das coisas, mas ele vai falar desse aspecto absoluto. Então, para quem ouve o Lama Santen, a gente vai sentir que está dentro do ensinamento do Lama, porque a todo momento ele vai falar da natureza original, que é a forma zen de falar da natureza primordial, Dharmakaya, o que seja, né? Então é uma coisa muito bonita, porque a gente vai se sentir um pouco em casa vendo essa parte 3, né? Que eu acho que a gente só vai conseguir entrar no próximo ano. Que aqui agora em dezembro vai ficar um pouco apertado, né? Mas ainda assim a gente já tem um bom assunto assim para retomar depois, né? Que isso seria a parte 3. Mas ainda a gente ainda não concluiu. A gente semana que vem vai encerrar de fato essa segunda parte, né? Hoje a gente vai ver, eu vou colocar aqui no chat porque talvez nem todo mundo tenha acesso ao texto, né? Então antes de eu seguir falando aqui, eu vou botar o link para quem não conseguiu ver o PDF ainda. Então isso aqui é uma conversa. Se a gente pega no meio, é tipo bonde andando, né? E a gente quer sentar na janela. Então a gente pega a conversa já acontecendo e não sabe muito bem que pé que aquilo estava, né? Então, por exemplo, isso está vindo dentro de um aprofundamento que começou na semana passada, em que as perguntas giravam ao redor de como que a gente olha para isso que a gente considera mundano, isso que a gente considera o samsara, isso que a gente considera o cotidiano. Então, semana passada a gente viu
2 capítulos curtos que eles aprofundavam essa relação que a gente estabelece. Então, o primeiro desses pedaços que a gente viu na semana passada, só para a gente contextualizar o que a gente está fazendo aqui, tinha uma pergunta que é muito boa, muito bem feita, né? A pergunta é assim: é dito que algumas pessoas praticam em meio às atividades mundanas, que em geral é a forma que a gente imagina que deve fazer, ou pelo menos tentar fazer, né? Eu tenho as atividades mundanas, elas são o que definem a minha vida. Aí ali no meio eu tento embrenhar alguma prática, né? Mas as atividades mundanas é que são, enfim, a solidez, o elemento terra das coisas. Então, em meio a isso, a gente faz as práticas. Aí ele diz, só que outras pessoas, elas realizam atividades mundanas em meio à prática. O fundo da mente delas, a base da mente delas é a prática. E ali dentro elas realizam algumas ações. Então, é um giro de 180 graus, né? Aquilo muda por completo. Qual que é a diferença entre os dois? Entre você ter as suas atividades da vida e você tentar fazer prática no meio, e você ter a sua prática, e ali de dentro da prática você fazer as coisas. Essa foi a primeira parte da conversa da semana passada, né? Aí isso então vai culminar no capítulo, na verdade na pergunta seguinte, que vai dar origem ao que a gente viu também na semana passada. Então a pergunta era assim: bom, mas então se não tem diferença entre as atividades mundanas e a prática, até porque a gente vai olhar para uma atividade mundana, não tem atividade que não se torne prática, é isso que ele vai dizer em suma, né? Por que é que existem mestres que eles vão então convidar os alunos, as alunas, a deixar todas as atividades de lado e cortar a relação com todas as coisas? Por que que então, se tudo é prática, por que que existem algumas instruções em que a princípio a pessoa precisa abandonar certas coisas, né? Como que funciona isso? Então ele vai falar sobre os limites que a gente dá conta das coisas, né? Então, embora tudo seja vacuidade, a gente não sente que as coisas sejam vacuidade. A gente sofre com as coisas, a gente tem apego, então a gente vai precisar ter bom senso ali dentro, né? Então ele vai aprofundar essa visão, né? Ele parou nesse ponto na semana passada, né? Que é um trecho super bonito. E aí então vai vir então o trecho de hoje. E ali, se vocês verem, ele está dentro do que está como capítulo 58 já. Em que o título, né, ele se chama Soltar, na Escola Zen. Então aqui é muito bonito, né, porque soltar é o que provavelmente todos nós mais aspiramos quando a gente encontra um caminho, né? Porque tem coisas que a gente quer soltar e não consegue. E a gente não sabe mais o que fazer para se livrar daquilo, né? A gente já tentou um pouco de tudo, né? Tipo assim, a gente dorme, acorda e quando acorda aquilo tá lá ainda, né? E aí a gente sai de férias, a gente volta e aquilo tá lá de novo. Como fazer, né? Então isso é uma, enfim, é uma questão que nos pega muito, né? Soltar. Como soltar? Aí a gente medita e a gente vê que não é muito simples soltar, porque os pensamentos vêm, aí quanto mais a gente quer soltar, mais eles ficam, mais eles grudam, né? Aí tem essa contradição. Então, ainda que a gente ouça, né, que o ideal é que a nossa mente, ela seja tipo teflon, assim, né? Teflon na primeira semana, né? Porque logo aquilo já começa a grudar alguma nhaca ali, já não é tanto teflon. Mas a gente também, a gente fica ali imaginando como fazer, né? Como soltar, como lidar com o apego, como lidar com a fixação, como soltar, né? Então aqui, ele, na verdade, ele vai falar sobre isso, mas tem uma coisa muito bonita aqui que ele vai trazer para nós, que é uma conversa sobre as diferentes instruções de prática de diferentes profundidades e que a gente ouve elas todas meio juntas
e a gente então começa a querer praticar aquilo sem que a gente necessariamente esteja naquele ponto, né? Então, a pergunta ela começa por dentro de um cenário que a gente facilmente pode se identificar ou pode reconhecer, porque com certeza a gente já ouviu de pessoas, ou a gente mesmo já inventou em algum momento de dar uma palestrinha para alguém em que a gente virou para a pessoa e disse assim: não há nada a praticar, simplesmente solte. Isso é o suficiente. Aquilo dá um nervoso, né? Porque, enfim, se falar resolvesse, né? E aí? Nós estamos aqui falando e estamos aqui parados com a mesma cara, né? Então ele começa a contemplar isso, né? Bom, o antigo mestre falou, bom, não tem nada para praticar, simplesmente solte, isso é o suficiente. Aí um outro disse assim, você aí não pensa sobre o bem e sobre o mal, não pensa sobre isso. Ainda assim tem um outro que disse, olha, ganhe e perda, certo e errado, descarte-os todos de uma só vez. Vamos falar é fácil, né? Ganhe e perda, certo e errado, até chegar na gente, né? Se for como dizem, então a prática Zen, ela consistiria em se livrar de toda compreensão. Esse ponto que é o ponto que ele vai falar, né? Porque é como se a gente fizer isso com uma sensação que a gente está jogando fora alguma coisa, imaginando que isso é a prática, então não é. Então a gente está deixando, na verdade, de se relacionar com aquilo que está na nossa frente, né? A gente está deixando de iluminar aquilo que está na nossa frente. Aí ele vai usar mais adiante essa imagem que eu nunca tinha visto, né? Que ele vai usar essa imagem que é o Zen de pá, que é como algo que a gente bota dentro de uma pá e joga fora, né? Joga fora. Então a gente pega as coisas e joga fora. E aí aquilo não resolve, porque é teórico, né? É teórico e tem um nível de rejeição também. Tem um nível de rejeição. Se a gente for trazer isso para a forma como o Lama Santen ensina, né? A gente vai pensar, por exemplo, quais são as coisas do bloco zero que a gente tenta se livrar delas, porque a gente tem um pouco de crítica a elas, né? Ou bastante crítica, né? Pensar, esse é bloco zero, esse é bloco menos um. Isso aqui é bloco 1. O que tem que fazer é sentar e meditar e pronto. O resto é perda de tempo, né? Aí, basicamente, a gente fica num funil muito pequeno, né? Então, a gente escapa de tentar aprofundar as coisas. Isso seria igual aos ensinamentos súbitos. Aí ele começa a citar algumas escolas daquela época, né? Que falavam sobre isso. Isso seria igual aos ensinamentos súbitos da escola Kegon, que rejeita todos os nomes e formas e enfatiza a pureza da natureza intrínseca. Isso também se assemelha aos ensinamentos da escola Sangron sobre a vacuidade fundamental e a realidade única de Shunyata, ou a vacuidade, além de todos os fenômenos. Aí no meio dessa confusão toda, né, ele começa a citar diferentes escolas que também dizem isso. Qual que seria a diferença entre o Zen, ou o Dharma, né, e o ensinamento esotérico de purgar as paixões deludidas? Aí purgar aqui pode ter dois sentidos, né? Que é purificar, a gente fica tentando extrair o que é impuro, ou eliminar mesmo, né? Tipo um lactopurga, assim. Que aquilo passe, né? Que aquilo saia de uma vez. Mas tem um nível de rejeição, né? Então qual que é a diferença? Então ele vai falar sobre... A resposta dele é muito boa, né? Ele diz assim, bom, embora as palavras das outras tradições sejam similares às do Zen, o seu significado não é o mesmo. Primeiramente, é um grande erro supor que aquilo que o Zen compreende como treinamento consiste em eliminar todas as visões e todas as concepções. Então, isso aqui é muito profundo, porque
Se a gente imaginar que a prática, a meditação, vai ser uma forma de eliminar as visões que a gente possa ter sobre as coisas, as visões que os outros têm sobre as coisas, as concepções, não é. Então não é passar uma borracha, né? Não é jogar fora. Um antigo mestre disse: isso não pode ser buscado através do pensamento e não pode ser ganho através do não pensamento. Não pode ser atingido por meio de palavras e não pode ser penetrado por meio do silêncio. Ele também disse: pensamento e não pensamento, as palavras e o silêncio, todos são o Dharma do Buda. Ele diz: bom, as duas afirmações desse mestre estão em polos opostos. Qual delas é a verdadeira? Ambas as afirmações, elas são apenas meios hábeis ou expedientes, e elas não devem ser tomadas literalmente, de uma forma literal. Assim, o ensinamento Zen de abrir mão de tudo não se refere ao que as escolas doutrinárias fazem ao purgar as corrupções e cortar as paixões deludidas. Então tem essa visão aqui que ela diz respeito a abrir mão de tudo, né? Ou seja, é uma instrução de meditação, na verdade. A pessoa senta e aí ela abre mão de tudo. Só que isso aqui a gente deveria contemplar não como uma simplesmente uma instrução que a gente deveria obedecer, mas isso aqui deveria vir de uma contemplação nossa. Porque abrir mão de tudo, no primeiro momento pode parecer assim, bom, eu estou segurando, que eu estou segurando meu celular aqui, e ele é meu. E aí então eu vou abrir mão de ter um celular, eu vou abrir mão dele, né? Uma coisa desse tipo. Só que se a gente parar para pensar com cuidado, a gente vai se dar conta que no fundo as coisas elas nunca nos pertenceram verdadeiramente. Elas nunca foram nossas, né? É só a gente começar pelas pessoas, né? As pessoas, ainda que a gente jure que algumas possam ser nossas, né? Ou elas possam ter qualquer comprometimento com a gente, nós temos os nossos karmas, as pessoas têm os karmas delas, a gente não tem garantia nenhuma de nada, né? Então as coisas, elas não têm dono, na verdade, né? Até porque aquilo que a gente clama posse, assim, que a gente diz que é nosso, se a gente olhar com cuidado, não está dentro do outro. Mas a gente olha para o outro, e aí brota uma coisa dentro de nós, e a gente quer o outro perto, porque o outro perto, aquilo aparece dentro. Mas no dia em que aquilo que o outro faz despertar dentro de nós não surge mais, a gente já não sabe se quer que o outro fique perto ou não. Não tem mais essa posse toda, né? Para não dizer das coisas materiais, né? Que daqui a pouco surge um celular novo, surgem coisas novas e aquela posse toda vai para onde, né? Aquilo passa. Então a posse, no fundo, ela diz respeito a uma dimensão sutil. E as dimensões sutis a gente não tem muito controle sobre elas, né? A gente não tem. Se a gente achar que tem, é só a gente parar um pouco e não é fazer meditação, é parar para observar o que acontece dentro. Aí a gente vai ver um fluxo incessante e nada dura muito tempo ali dentro daquele fluxo. Aí esse fluxo não é assim, isso acontece na minha mente, mas o mundo não. O mundo, ele é confiável. Não, o mundo também é um fluxo do lado de fora, como é do lado de dentro. Aí isso é muito interessante, porque a gente vai vendo que a gente algumas coisas é como se aquele fluxo passasse um pouco mais devagar, mas aquilo segue passando. Então, no fundo, não sobra nada. Não sobra nada. No fundo, no fim, o corpo vai também. E assim é o samsara, né? Então, abrir mão de tudo não é que então a gente conscientemente vai deixar alguma coisa aí e a gente agora então se sentiu mais livre, mais lúcido porque deixou aquilo passar. Mas no fundo é um reconhecimento de que aquilo nunca nos pertenceu e nunca pertenceu a ninguém.
Então é muito mais uma contemplação de como que as coisas sempre foram, do que então uma sensação de sabedoria de alguém que agora sabe, vai então, vou deixar você ir, porque agora eu sou sábio, e eu estou lendo algumas coisas e eu entendi então que seria muito egoísmo da minha parte, alguma coisa. Não, não é, a gente não está se construindo como alguma coisa assim, a gente está se dando conta, né? A gente está se dando conta como que as coisas sempre foram. Então, esse ensinamento Zen de abrir mão de tudo, no início parece que tem um alguém fazendo o exercício de abrir mão, mas no fundo é simplesmente um reconhecimento de como que as coisas sempre funcionaram. Isso muda muita coisa, porque isso retira uma sensação de importância nossa dentro do processo, como alguém que então deixou tal coisa acontecer, ou ir, ou alguma coisa assim, né? A gente vai desaparecendo ali dentro. E isso é muito importante a gente olhar. Então, o ensinamento Zen de abrir mão de tudo, é se dar conta, né, de como que as coisas são, se pertencem ou não se pertencem. Então, isso não se refere ao que as escolas doutrinárias elas fazem ao purgar as corrupções ou a cortar as paixões deludidas. Embora o Zen faça uma distinção entre o verdadeiro e o falso, aqui é o Dharma profundo, né? O Zen aqui é um Dharma profundo. Isso é diferente dos ensinamentos estabelecidos por uma escola aqui chamada Rousseau. Que também não importa muito, importa a forma, né? São as visões, isso é o que importa. A tradição esotérica, ela ensina que todas as coisas, exatamente como são, são o caminho. E os fenômenos comuns, eles são idênticos à realidade absoluta. Mas esses conceitos, eles não representam a realização da verdade última. Isso não pode ser compreendido por meio da razão, mas só é verdadeiramente conhecido após a iluminação. Embora ele estava criticando que, embora essas pessoas pudessem falar sobre isso, elas não tinham realização daquilo. Então aquilo era algo que elas chegavam a uma conclusão, mas não que fosse a experiência, né? Enquanto que ele dizia que no Zen aquilo podia brotar a partir da experiência. Se nós afirmamos que os ensinamentos do budismo, do Zen, das escolas doutrinárias são iguais, com base na similaridade das suas palavras, por que limitar a comparação apenas ao Zen e às escolas doutrinárias? O confucionismo, o taoísmo, até mesmo a literatura secular comum, elas contêm afirmações que são praticamente iguais. É só a gente lembrar do Alberto Caeiro, por exemplo, né? Tem coisas muito profundas ali dentro. Então aquilo está dentro de um ambiente que não é necessariamente religioso, espiritual, né? Há seguidores do Zen que consideram que a posição da sua escola basear toda a compreensão nas palavras dos antigos e não fazer uso algum da razão. Desconsiderar todas as distinções hierárquicas e não reter nenhum traço do Dharma do Buda ou da realidade secular nas suas mentes. Isso aqui é um problemaço. Porque é como se a pessoa fosse, então, entrasse numa forma de olhar para o budismo que desconsidera, enfim, o mundo, né? E desconsidera o uso do bom senso. Aí diz, não, as distinções hierárquicas são todas construções da mente, isso não importa. Não reter nenhum traço do budismo, assim, mais pé no chão, ou da realidade secular. Os antigos mestres ridicularizavam e menosprezavam essa forma de pensar, chamando a Zen de pá. Uma vez que uma pá é a ferramenta utilizada para escavar coisas e jogá-las fora, ela foi utilizada para simbolizar a visão de que o Zen envolve descartar toda a compreensão. E não é isso. Não é abdicar do bom senso. Então aqui parece que ele está falando de escolas, mas ele está falando, na verdade, de
a maneira como a gente se relaciona com ensinamentos que vão falar de um aspecto absoluto dos ensinamentos e das instruções que vão nos lembrar que se botar o dedo no fogo ele queima, que se a gente pular uma refeição a gente vai ficar meio assim, e que se a gente for lá, causalidade, a gente não esquece da causalidade. No fundo é sobre isso, né? Como que isso dialoga? Então aqui ele está vendo que tem uma sensação de negação da causalidade para ir para uma coisa mais absoluta. E não funciona. Isso seria jogar fora. Aí entra um capítulo muito interessante aqui, que vai culminar no que a gente vai ver semana que vem, né? Que é sobre efeitos especiais, né? Natureza original e os poderes sobrenaturais. Que às vezes a gente fica imaginando, né, que vai acontecer alguma coisa assim, poderes sobrenaturais, né? E a gente também fica procurando, né? As histórias tibetanas não ajudam muito, né? Porque elas como que têm uma ênfase, às vezes, nessas coisas, né? Se a gente vai ler a biografia daqueles lamas, né? Aquilo e qualquer, assim, Nárnia e ali por diante é tudo meio parecido, né? Porque aquilo é tudo menos o planeta Terra, né? Então, não ajuda muito. E... Mas como fazer isso, né? Como lidar com essas coisas? Então a pergunta é sobre isso, né? Bom, mas aqueles que atingiram o Dharma, eles sempre manifestam poderes sobrenaturais e atividades maravilhosas? Então o Dalai Lama ele diz, né, que no Tibete eles manifestavam, mas quando eles entram em contato com os ocidentais, eles não mais cultivam ou aspiram manifestar isso, porque eles percebem que a mente ocidental ela é tão materialista que ela facilmente vai converter todo o caminho numa sensação de aquisição desses poderes sobrenaturais. E aquilo se tornar, então, o ponto central do caminho e fazer esquecer de todo o resto. Será que eu me lembro de uma vida passada? Será que eu sinto os diferentes corpos? E eu olho para outra pessoa e eu consigo ver a aura dela? E eu consigo perceber tal coisa, e eu consigo, enfim, e aí vai. E aí os lamas e os mestres, eles não vão mais enfatizar isso. Mas eles enfatizam, eles vão manifestar poderes sobrenaturais, assim, de uma compaixão muito improvável, né? Uma paciência bastante improvável. Não é que eles pararam de manifestar essas coisas, mas aquilo ganhou um contorno menos fogos de artifício, assim, né? Então, essa é uma pergunta. Aqueles que atingiram o Dharma, eles sempre manifestam poderes sobrenaturais e atividades maravilhosas? Efeitos especiais? O atingimento do Dharma, ele não está necessariamente relacionado à posse de habilidades sobrenaturais. Não está. Uma vez que até mesmo demônios celestiais e incrédulos que não sabem nada sobre o budismo, eles podem demonstrar tais habilidades. O Alan Wallace conta, né? Ele diz assim, bom, eu mesmo não tenho muita habilidade com yoga dos sonhos, ele dizendo, né? Eu já vi ele falar isso. Mas ele dizendo, uma vez eu fui convidado pelo Stephen LaBerge, que é talvez o maior pesquisador dessa área, né, dos sonhos lúcidos, né? Ele tem até um site que se chama Lucid Dreaming. Ele tem um grande pesquisador. E aí ele reunia pessoas dentro de workshops, assim, né, formações, que eles desenvolviam habilidades ligadas a sonhos lúcidos, né? Eles estudavam isso. O Stephen LaBerge, eu acho que ele tinha uma média de 5 ou 6 sonhos lúcidos por noite. Sim, de fazer inveja, né? E faziam muitas coisas ali dentro. Aí o Alan Wallace se aproximou dele e eles montavam umas atividades que o Alan Wallace dava um retiro de shamatha dentro desses workshops de sonhos lúcidos.
Porque shamatha é a principal ferramenta para sonhos lúcidos, né? Porque a mente fica mais calma, mais aguda, mais focada. Aí o Alan Wallace dizendo, bom, aí eu estava no meio daquelas pessoas que tinham essa qualidade incrível de sonhos lúcidos, mas elas não necessariamente eram pessoas boas, elas não necessariamente eram lúcidas, elas não necessariamente eram pessoas que lidavam bem com a roda da vida, com a vidya, ou com essas coisas. Elas tinham uma habilidade, como alguém que pode ser um virtuoso num instrumento musical e ter uma habilidade que ela tem manifesta de forma espontânea, né? Mas aquilo não torna ela algo a mais do que isso. Como um talento que a pessoa tem para alguma coisa, a pessoa cozinha bem, a pessoa tem uma facilidade e ponto. Não vai muito além disso. Então ele vai enfatizar isso, né? As habilidades sobrenaturais, elas talvez elas surjam, mas elas não necessariamente materializam dimensões de compaixão, de lucidez dentro de nós, né? Elas podem aparecer, mas elas não necessariamente estão atreladas a isso. É importante a gente lembrar isso. Então ele diz, mesmo entre os budistas, não se pode dizer que aqueles que atingiram o grau de Arhat e que eles possuem, portanto, os 3 conhecimentos, os 6 poderes, eles atingiram completamente o Dharma, uma vez que eles ainda não despertaram para os princípios doutrinários do Mahayana. Então vejam só. Os Bodhisattvas, eles avançam na função misteriosa dos poderes sobrenaturais conforme progridem pelos 3 estados valorosos e pelos 10 estágios sagrados. Mas eles também não atingiram completamente o Dharma, que é a iluminação, né? Geralmente, os seguintes são geralmente chamados dos 6 poderes sobrenaturais. Então aqui ele vai destrinchar o que ele quer dizer com poderes sobrenaturais, é uma coisa específica aqui, né? O primeiro deles é o poder do olho divino, que é uma capacidade de ver qualquer coisa com clareza, até mesmo além de montanhas e rios distantes. É um olho laser, né? Aí vem o 2, o poder do ouvido divino, de ouvir qualquer som, até mesmo além de montanhas e rios distantes. Então tem o olho, aí tem o ouvido, aí o poder da outra mente, que é um poder de conhecer os pensamentos de outras pessoas. Essa aqui a gente fica pensando se não dava para conseguir, né? Conhecer os pensamentos das outras pessoas. Poder da vida passada, de conhecer as próprias existências anteriores e as de outras pessoas. Esse seria o 4. Esqueceu de botar aqui o 4. Aí tem o poder da vida passada, de conhecer as próprias existências anteriores e de outras pessoas. Aí vem o 5º, que é o poder do reino divino, de ir ou voar livremente para qualquer lugar. A internet nos deu isso aqui, né? Então o Google Earth, a gente consegue ver qualquer coisa, né? Qualquer lugar. E assim vai. Aí tem os algoritmos, eles mais ou menos nos mostram o que a pessoa está pensando, né? A gente calcula aquilo. Aí vem, esse é o 5º, né? Que é o poder do reino divino, de ir ou voar livremente para qualquer lugar. Que hoje em dia, pegando um avião, a gente vai, né? Também dá. Mas aí tem o poder encerrador de corrupções, que é de erradicar as paixões delusórias. Esse aqui, só o Buda. Esses poderes, eles podem ter alguma variação, de acordo com quem os possui. Reis, demônios, incrédulos, por exemplo, eles só obtêm os primeiros 5 poderes, mas nunca o 6º, o poder encerrador das corrupções.
Então, os 5 primeiros é como se fossem poderes do próprio Sansara, né? Como resultado disso, os seres que detêm esses 5 primeiros poderes, eles são incapazes de escapar do mundo do Sansara, porque são poderes que não são capazes de nos tirar da roda da vida, né? A gente, a princípio, dá uma passeada, assim, por mais regiões da roda da vida, mas a gente segue dentro da roda da vida. A gente tem mais poderes para andar dentro da roda da vida, mas segue sendo roda da vida, é isso que ele está dizendo, né? E eventualmente, ou seja, em algum, ao final, né? Isso em inglês, né? Eventually, ao final eles acabam perdendo as habilidades sobrenaturais, né? Por conta da impermanência, eles acabam perdendo, não conseguem mais. Os arhats, embora possuam o sexto poder, pois eles extinguiram as paixões corruptas dos 3 reinos, eles não se liberaram verdadeiramente da delusão, uma vez que eles ainda não cortaram completamente a raiz da ignorância. Pode-se dizer o mesmo com respeito dos bodhisattvas dos 3 estágios valorosos e dos 10 estágios sagrados. Um antigo mestre disse: mesmo que você tenha atingido 6 poderes sobrenaturais, saiba que ainda existe um poder adicional. Então aqui tem uma nota de rodapé muito interessante, né? Que é o tradutor que escreveu. O tradutor diz assim: eu não localizei a origem dessa citação. Mesmo que você tenha atingido os 6 poderes sobrenaturais, saiba que ainda tem um 7º poder, vamos dizer assim, poder adicional. Então ele diz, eu não achei a fonte dessa citação, mas ela pode ser um jogo de palavras do Muso Soseki, né, do mestre, com uma passagem que dizia assim, né, que é uma passagem conhecida, antiga, que dizia assim: um sábio com 5 poderes disse ao Buda: o Buda tem 6 poderes, eu só tenho 5. Qual que é o seu 6º poder, né, o poder adicional? Que isso tem diversos textos zen. Aí o Muso ele está enfatizando que o verdadeiro poder sobrenatural adicional é o reconhecimento da natureza original. Esse que é o poder. Poder realmente sobrenatural, né? Esse poder adicional, ele é inerente, tanto às pessoas comuns quanto aos sábios. Então é um poder que a gente já tem. Isso que é o mais extraordinário, né? Porque os outros a gente dá uma olhada assim e não vê eles. Mas esse a gente já tem. A gente já tem a natureza luminosa da mente funcionando dentro de nós. Ele não é mais fraco nas pessoas comuns e mais forte nas pessoas sábias. Não é nem inferior em uns e superior em outros. Todos os poderes sobrenaturais e atividades maravilhosas, assim como toda percepção, todo o conhecimento, todas as ações físicas, elas são dependentes desse poder adicional. Quando a gente está dentro de uma paisagem de aflição, como uma paisagem do reino dos infernos, o script daquele cenário dos infernos, ele rouba tanto a nossa atenção que a gente não... É muito difícil prestar atenção, se dar conta de que não só aquilo é coemergente com a gente, aquilo não está dentro das coisas que estão aparentemente do lado de fora da gente, como atrás disso fica mais desafiador ainda a gente se dar conta que, na verdade, a única coisa que está acontecendo é a luminosidade da mente construindo aquela realidade na nossa frente. É só isso. Quando aquele cenário na nossa frente chega alguém e diz, olha, mas aquela pessoa, na verdade, ela estava querendo fazer tal coisa. E aí a gente troca de paisagem e aquilo tudo perde o sentido, e a gente vai então para um reino em que a gente acolhe o outro, vai para um reino dos deuses, e que a gente, nossa, mas então quer dizer que eu estou em tal lugar? No fundo, é a mesma coisa que está acontecendo. A natureza luminosa da mente está agora construindo um outro cenário. Desse lugar, é a única coisa que acontece incessantemente. A gente vai dormir e tem aquilo que produz os sonhos, mas é como se a gente ficasse sempre enredado nas histórias, né? Aqui ele está olhando para essa qualidade luminosa de criar as histórias. Só isso.
Todos os poderes sobrenaturais, as atividades maravilhosas, toda percepção, todo conhecimento, todas as ações físicas, elas dependem desse poder adicional da natureza de Buda, essa natureza primordial. As pessoas comuns, no fundo, não existem, né? Mas quando a gente não consegue se dar conta, sem perceber que a gente emprega esse poder todo o tempo, nós buscamos habilidades mundanas externamente. A afirmação de Lego Pang é o nome dele. O poder sobrenatural e a atividade maravilhosa, esses são puxar água do poço e carregar lenha. É bonito, né? Porque era o que as pessoas faziam naquele lugar, naquela época, né? Porque tinha que puxar água do poço e carregar lenha. Então, o poder sobrenatural, atividade maravilhosa, ela já estava presente no lugar que as pessoas viviam. Elas não precisavam fazer outras coisas para que aquilo pudesse ser visto. Então, o poder sobrenatural, atividade maravilhosa, já se manifestava em puxar água do poço e carregar lenha. Já estava ali. A natureza de Buda já estava acontecendo ali. Isso reflete a função desse poder adicional em todas as atividades corporais. Pode ser que a gente comece a achar que as atividades corporais são perda de tempo, mas elas mesmas brotam disso. Aí ele segue. Os antigos mestres, eles nos disseram que cada um de nós... É muito bonito o jeito que ele termina isso aqui. Muito bonito. Porque ele diz assim, os antigos mestres nos disseram que cada um de nós possui uma luz espiritual. O Sutra da Completa Iluminação, ele se refere a essa luz espiritual inerente quando ele fala sobre o samadhi do tesouro da grande luz. Os 3 tipos de luz que emanam de um Buda, a luz do corpo, a luz da sabedoria e a luz sobrenatural, todas essas luzes, elas se originam nesse tesouro da grande luz. E a operação dessa grande luz que concede às pessoas comuns a habilidade de distinguir o leste do oeste, o preto do branco. Não reconhecendo a sua luz inerente, porém, as pessoas deludidas buscam a iluminação no exterior, no mundo secular. Se não tivermos despertado para essa luz espiritual inerente, então mesmo a luz corporal infinita não será nada além do brilho de um vagalume. Os seres celestiais, luminosos como são, eventualmente caem para os caminhos escuros, e também os arhats do mais elevado grau de realização, os bodhisattvas dos últimos estágios, também caem, embora eles também emitam luz, ainda que eles não deixaram o reino da ignorância. Isso ocorre porque, distraído pelo poder e pela luz inferiores, eles perdem de vista o grande poder e a grande luz da natureza original. Surgem realidades que a gente não reconhece como um brotando da luminosidade da mente, mas é como se elas de fato pertencessem àquilo que está na nossa frente. Aí a gente se esquece, mas a luz é a mesma. Esse é o sentido da gente se perguntar no meio de um sonho que a gente estiver tendo à noite, onde é que está o sol? Onde é que está a lua? De onde é que está vindo a luz que ilumina o ambiente que a gente está sonhando? Onde é que ela está? Então essa luz é uma luz que não se apaga, a luz da mente. A gente quando morre tem aquelas instruções das visões que surgem do bardo, é a própria natureza original luminosa produzindo aquelas imagens. É sempre assim. A diferença é que aqui a gente tem um corpo que aparentemente dá mais solidez ao processo da luminosidade, mas isso segue acontecendo. Assim, os estudantes do Mahayana, nós devem, antes de mais nada, ter fé nesses grandes poder e luz. Se nós pudermos verdadeiramente despertar para eles, a ignorância de incontáveis kalpas será erradicada. E os laços kármicos de miríades de vidas irão se soltar. Então, pela primeira vez, nós poderemos emanar luz infinitamente. Destruir a delusão da ignorância dos seres sencientes
empregar vastos poderes sobrenaturais e refutar os ensinamentos falsos de demônios celestiais e incrédulos. Por isso que se chama iluminação. Esse é o trecho. Um trecho curto, mas é super bonito. Oi, Felipe, por favor. Boa noite, Henrique. Boa noite, Boa todo noite. mundo. Nossa, essa parte final muito profunda, né, cara? Ia falar uma coisa do meio do texto lá, mas esse final aí é Rouba a cena. maravilhoso, né? Rouba a cena. Cara, teve uma parte que você leu sobre o aspecto sutil, de que tem pouco poder sobre ele, assim, a gente é carregado por esse fluxo, né? Que vai alterando. Queria entender um pouco mais, até uma pergunta que eu carrego comigo, acho que desde criança, assim, pode parecer meio boba, né? Mas é assim, nem vou me explicar muito, eu vou tentar fazer ela meio crua mesmo, que é o quanto da visão do karma, assim, né? O quanto a gente é uma marionete do karma e a gente tá, apesar da gente ter tomado todas as decisões no passado que geram o nosso agora, mas a gente está simplesmente sendo uma marionete do karma e o quanto a gente tem realmente poder e decisão para ser dono do nosso destino, assim. Pois é. Mas a gente pode olhar que a gente existe de maneira completamente inseparável do karma. A gente não existe separado do karma, né? Não tem alguém que não está ali junto do karma. Nós e o karma é a mesma coisa, né? Por isso que a gente sente que quando certos karmas, eles amadurecem e de repente cessam, a gente não existe mais daquele jeito, né? A gente não é mais aquela pessoa. Aquele karma não passou. Agora a gente se sente existindo de um outro jeito. Então tem um outro karma acontecendo, mas daqui a pouco aquele karma, ele vai passar também. Aí a gente vai morrer junto com aquele karma. Então a sensação de um eu, ela é totalmente inseparável do karma. Por isso que quando perguntaram para o Buda quem é você, ele não respondeu. Na verdade ele disse desperto, mas ele não disse alguém, porque não cabia, né? Não tinha um karma mais. Ele não tinha mais como dizer isso, né? Então ele só disse desperto, assim, alguém que se deu conta, que acordou, mas ele não se construiu como um alguém, porque não tinha mais um karma, não tinha mais uma dualidade ali que ele pudesse pegar dentro dela, né? Eu fiz essa pergunta muito, eu me pego às vezes muito engajado, seja com a prática ou com as coisas da vida, e falando não, a prática é na vida, vamos em frente, aproveitar isso aqui. E em algum momento eu solto, quero desapegar, e aí eu fico meio que indo de um lado para o outro, assim. Eu não sei se é muito esse o caminho de ficar nessa gangorra, né? Aí uma hora eu tô apegado, engajado, levando a sério, outra hora, aí parece que eu tenho um advogado do diabo na mente que me valida tudo, assim, sabe? Que a hora que eu quiser soltar um pouco, não, tudo bem, existe toda uma leitura para soltar. E a hora que se quiser me desculpar para me engajar em alguma coisa que eu quero me envolver, eu vou também. E aí, às vezes eu me pego um pouco nisso, assim, de, será que eu só estou cumprindo aqui alguma coisa que já estava planejada por todas as minhas decisões? Ou será que eu posso tomar alguma decisão, um controle aqui disso, né? E aí, quando você falou hoje do aspecto sutil que carrega a gente, me lembrei dessa questão que eu carrego faz tempo e que agora, com a prática, assim, tá viva também, né? De laucar, assim, né? Assim. Essa qualidade da luminosidade como ele traz, ela está além do karma, né? Então,
É como se ele estivesse apontando uma dimensão nossa que ela constrói aquilo que a gente vai chamar de karma, mas ela mesma não está presa ao karma. Então esse ensinamento é o ensinamento de toda a parte 3 do texto, né? Que ele já está, na verdade, revelando. Quando ele começa a falar desse lugar, dessa qualidade luminosa da mente, construir as realidades, ele já está um pouco antecipando o que vai ser o assunto da última parte do texto, né? Que a gente vai começar depois. Que é o ensinamento que o Lama está sempre falando, na verdade, né? Desse lugar, que é um ensinamento de uma forma de ver que a gente não está... tem uma dimensão nossa que não fica presa ao karma. Ainda assim, a gente se sente preso ao karma, né? E se a gente vai fazer mapa astral, a pessoa pode ser que se sinta mais presa ainda, porque ela descobre que tem uns trânsitos, né? Aí ela descobre, não, mas então estava matematizado aqui que isso ia acontecer, agora tem um trânsito de não sei o que com não sei o que, então, bom, então tá, o que eu vou fazer? Vou esperar sentar e ver se acontece, né? Então, nesse sentido causal, parece que a gente não tem muita margem de manobra, né? Mas assim, ainda assim a gente tem, porque uma coisa é o que acontece com a gente, outra coisa é como é que a gente reage ao que acontece com a gente. Isso já é bem diferente. Aí quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a se dar conta que tem margem de manobra. Ela existe, com certeza ela existe. Ela tanto existe que a gente sente que a liberação é possível. E ela é, porque a gente vê que ainda que a gente engate, daqui a pouco a gente vê, mas eu não preciso engatar, eu não precisava. A gente não engata. O ensinamento todo é sobre isso. Isso é a terceira nobre verdade. Isso é a terceira nobre verdade, às vezes a gente passa meio rápido por ela, né? A gente meio que esquece que a liberação é possível, mas ela é muito importante. Se a gente não contemplar ela, a gente não tem chance nenhuma. A gente vai cruzar os braços e vai dizer, é assim, é o karma, o sofrimento, o que eu vou fazer? É assim, é a vida, é o mundo. Aí não dá, né? Então, o ensinamento, a constatação de que é possível é muito profundo, é muito importante para nós contemplar isso. É possível. Mas isso não é uma proteção frente ao samsara, né? É o fato de que as desgraças vão acontecer, mas a gente ah, tem uma dimensão nossa que vai seguir. Ela vai seguir. É aquela coisa que foi tu que me falou, aquela convicção que a mente gira, né? Aquilo é muito legal de pensar, né? A mente gira. A gente tem que lembrar disso. Não importa a paisagem que a gente tiver, a gente tem que lembrar que a mente gira. Isso é a terceira nova verdade, né? A liberação é possível, a liberação do karma é possível, né? A mente gira. E gira, a gente é testemunha disso, né? Senão a gente não estava aqui. Quando o Lama fala do dar o calote no karma, é um pouco nesse aspecto, né, de que assim ele vai acontecer, mas é como a gente vai se relacionar com ele, ou se deixar ser arrastado ou não, ou deixar ele simplesmente acontecer e não se identificar. É mais ou menos por aí? É por aí, com certeza. Uhum. Ele vai acontecer, né? Não tem jeito. Tu vê, a invasão tibetana, por exemplo, pelos chineses, né? Aquilo o Guru Rinpoche já tinha dito no século VIII. A gente vê aquele livro da Lenda da Grande Estupa, né? Aquilo já estava escrito. Aquilo no século VIII ele já falou. Muitos mestres já, assim, décadas antes, já sabiam que ia dar uma tragédia ali, né? Eles já tinham essa sensação, né? Essa intuição. Mas ainda assim, é como se o que é interessante é que quando a gente olha da perspectiva do karma, a gente fica procurando um eu muito forte que vai atravessar o karma e vai chegar na iluminação, ou que não vai ser arrastado. E tem um eu muito forte ali no meio daquela guerra de trincheira, e ele vai passar ali
E não é isso. Não é um eu fortão que vai, então, alguma coisa, né? É uma natureza livre que olha aquela coisa toda acontecendo, né? Mas não é um eu, um javalizão ali, né? Maravilha, obrigado. Muito bom. Saudade de ti, Felipe. Também estou acompanhando tudo nas gravações, hein? Sempre. Legal. Agora a gente bate um papo aí. Beleza. Valeu. E aí, Edu? E aí, gente? Bom, esse texto gera muitas questões, né? Mas Uhum. assim, É a ideia. me veio um agora que você deu um exemplo durante a leitura do sonho, como sendo, você deu o exemplo apontando no sonho a luminosidade da mente que está incessantemente presente, né? Uhum. E no texto ele fala que as coisas elas têm uma luz, o corpo tem uma luz, como se fosse também emitisse uma luminosidade, os corpos, as formas, né? E aí a minha pergunta ela vai no seguinte sentido: se usa muito o termo e a gente sempre que está conversando fala assim, então nós precisamos iluminar as coisas, Uhum. iluminar tudo ao redor, né? Então quando a gente fala precisamos iluminar as formas, iluminar as coisas, seria ver a partir da luminosidade da mente, ou seja, ver como a mente está se relacionando e gerando os sentidos para as coisas e reconhecer esses sentidos como sendo essa luminosidade da mente operando. Seria esse o sentido de iluminar as coisas? Eu acho que isso é um sentido bem profundo de iluminar. Mas Hum, eu acho que podem existir sentidos mais introdutórios a essa expressão, sabe? Por exemplo, eu acho que no sentido mais introdutório seria a gente simplesmente se dar conta dessas regiões que estão acontecendo no automático dentro de nós que a gente não está nem vendo. Então, seria a gente se dar conta já é pegar uma lanterninha e iluminar aquele canto meio escuro que estava lá presente, acontecendo, e a gente não via, porque estava no piloto automático. Isso já é uma forma de iluminar, ou seja, se dar conta que aquilo existe, acontece, isso já é uma forma de iluminação daquilo. iluminar Que agora eu estou vendo. Eu não estou ainda me dando conta que aquilo é inseparável da minha mente, né? Eu estou sim, achando que aquilo é verdadeiramente concreto dentro de mim, por exemplo, né? A pessoa se uhum, dá conta que ela tem um padrão, ela tem um hábito, ela tem um tipo de jeito repetitivo de reagir às coisas e de reclamar e de se comportar e de ser teimosa, o que for. A pessoa, uhum, nossa, mas agora eu me dou conta que eu tenho esse hábito que não sei o quê. Aquilo é uma iluminação para a pessoa. sim, Mas aquilo, no contexto amplo, aquilo é pouco mais que nada, porque, né, vou olhar no Sansara todo, mas aquilo já é muito importante para nós. Porque imagina, melhor ver do que não ver. sim. Aí depois a gente vai aprofundar essa qualidade de se dar conta, né? Aí essa aprofundar se dar conta, a gente migra para dentro do Prajnaparamita com o tempo. Uhum, Então é como se fossem etapas progressivas que vão naturalmente acontecendo de iluminar esses processos, né? E aí eu acho que cada um é como se acontecesse de uma forma um pouco particular para cada um, porque isso vai acontecendo de acordo com o karma de cada um, né? A gente não vai andar em bloco dentro disso, né? Cada um vai fazendo no seu ritmo, né? No seu tempo. sim. Legal, muito bom. E com relação àquele trecho que fala de abrir mão, né? No Zen, Aham. que se abrir mão, eu até, na hora que estava falando, me veio muito a questão do próprio corpo, né? Uhum. A gente nem pode afirmar, né, que a gente tem um corpo, né? A gente tem um processo acontecendo, mil processos acontecendo, e que a gente acha que a gente tem algum domínio. Este é o meu corpo. Como assim, né?
esse corpo vai desaparecer, inclusive. Como é que eu posso dizer que ele é meu, né? Eu não tenho controle nenhum sobre os processos que estão em andamento. O corpo está envelhecendo, está deteriorando, né? Como é que eu posso dizer que ele é meu, né? Assim, acho que ele, para mim, assim, esse é o exemplo mais É, comprovação completa de que a gente realmente tem que abrir mão, né? a gente está pegando uma carona no corpo. A É, gente só não sabe quando é que ele vai parar, né? Quando é que é o destino final, né? Mas a gente está ali de carona, na verdade, né? Está ali de carona com ele. A gente sente, acha que está dirigindo, mas aí de repente ele mostra que não, que tem processos muito próprios ali dele, né? Que não é bem assim, nós estamos dirigindo, né? A gente pode ajudar, né? Um pouco no trajeto, né? Mas a gente ajuda e tem um limite, né? A gente está de carona dentro do corpo, é muito legal. fazendo uma viagem, né? A gente está fazendo É, uma viagem dentro dele. que bom. Beleza, querido? Obrigado, obrigado por. Meu, Valeu. aproveitem o lama aí. Ah, Xiii, eu acho que travou. Travou, né? Não sou eu, não. Então tá bom. Daqui a pouco ele volta. E Tamara, Oi, Henrique, gente, boa noite. boa noite. Posso falar um negocinho que eu pensei? Pode. Você meio que comentou que as histórias tibetanas reforçam a questão sobrenatural dos Budas, né? Uhum. E aí, eu estou participando de umas aulas de inglês muito legais com a professora Florice, né? Sobre o Jataka Sim, Tales. sim. Uhum, uhum. Aliás, até vou fazer propaganda, assim, quem quiser participar é muito bom mesmo. Eu, tipo, amo. E aí sempre tem as historinhas, né? E aí nas historinhas, eles realmente, assim, muitas historinhas, o personagem que é o Buda do passado, ele tem poderes, assim, que para mim são como sobrenaturais, né? Por exemplo, tinha uma historinha que tinham mandado matar todos os cachorros do reino. Aí o cachorro que era o Buda, ele resolveu falar com o rei, e aí ninguém matou ele, porque ele tinha os olhos cheios de amor. Aí eu acho super legal isso, né? Mas é como se fosse um poder sobrenatural, é uma magia. E aí, tipo, numa outra história, o porquinho que era o Buda falou umas palavras sábias, aí por conta das palavras dele, as flores se abriram, os animais pararam de fazer barulho, os pássaros desceram e atraiu uma multidão para ouvir o que ele falava. Então, tipo, isso é meio... Eu entendo como sobrenatural, né? Bonitinho. Uhum. E aí teve uma hora lá que você falou que não tem alguém que abre mão de tudo. É só um reconhecimento de como as coisas são, né? Então, que às vezes a gente pensa que, eu estou abrindo mão das coisas, eu quero abrir, e a gente fica pensando, né? Mas aí, por exemplo, na história das historinhas dos tibetanos, né, do Jataka Tales, a gente fica pensando que é porque o Buda é Buda, então aí ele falou aquilo, então ele é mágico, ele tem poder. Mas aí eu acho que não é... Eu fiquei pensando, né? Não sei se é isso. Talvez seja, talvez não seja. Mas, assim, não é que ele é ele porque ele é Buda, ele tem essa magia e todo mundo para ouvir ele. Eu acho que tem a ver com essa coisa. Ele reconhece como as coisas são. Então, ele tem, no caso do cachorrinho, que ele tinha os olhos cheios de amor e as pessoas não mataram ele, não é porque ele era o Buda que as pessoas não mataram ele, mas talvez porque ele não tinha medo, porque ele reconhecia as coisas como elas são e ele não tinha medo de morrer, porque se ele morresse, ele não ia acabar. Então, eu acho que pode ter a ver com isso. Então, não é porque ele era o Buda, mas é porque ele reconhecia as coisas como elas são. Não sei se faz sentido, mas Faz foi... sentido. Uhum. Eu acho que, na verdade, ele era um bodhisattva ainda, né? Ele era um praticante muito avançado no caminho, andando por diferentes reinos, né? Diferentes situações, né? Em diferentes eras. Mas é isso mesmo. Ele já tinha uma compreensão muito profunda das coisas, né? É porque a minha ideia, quando eu ouço a história, é sempre achar que é porque ele é bem intencionado, então nada de mal acontece com ele, né? Ou mesmo que aconteça, ele não sofre. Mas, na verdade, talvez não seja porque ele é bem intencionado, mas é porque ele reconhece as coisas e ele não tem medo.
sei lá. É porque ser bem intencionado não é uma garantia que o Sansara não vai nos pegar, né? Em muitas dessas histórias, ele era bem intencionado e deu ruim. Os bichinhos foram lá e mataram ele, né? Aí ele caiu em ciladas. Aconteceu muitas vezes, né? E às Mas vezes ele ele mesmo se sacrificava, né? se sacrificava, então não tinha uma ingenuidade da parte dele, né? De que, bom, então agora já que eu tô agindo por amor, tô salvo, né? Não era Então, assim, né? aí tinha uma história que ele era um elefante, e aí ele se sacrificou para dar comida para todo mundo, né? E aí, tipo, Ele mas se aí jogou, não é uma que ele se joga do... essa Ele mesmo. diz, do outro lado da montanha, não sei o que, ele corre e se joga, né? Uhum. Ele diz assim: se vocês forem lá para o outro lado, vocês vão achar um elefante morto. Só que aí ele foi correndo antes Ele deles. se jogou. Uhum. Uhum. Aí, assim, eu acho que ele tinha boa intenção, tá? Mas, assim, não é por isso que ele não sofreu. É porque ele sabia que se ele morresse, estava tudo bem, porque ele ia, sei lá, continuar existindo. Ou ele renascia, ou ele seria, sei lá, uma coisa melhor. Eu não sei exatamente o que é depois que morre, quando você é Buda, Não mas, sei se é o enfim. caso da gente pensar também, né? Porque isso era ele, né? Mas ele fazia, eu acho que a intenção ali é simbólica, na verdade, né? Para nós, assim, né? Que incrível que ele fazia isso. Nos inspira, né? Obrigada. Obrigado. Então tá, gente. Acho que a gente fica por aqui. Pedro, obrigado. Semana que vem, folga depois, né? Obrigado. Henrique, posso só responder rapidinho a Cristina, que ela perguntou onde encontrar essas histórias? Por favor. Na verdade, eu não sei, né? Eu só sei que são Jacata Tales. E aí eu só sei porque eu faço as aulas de inglês com a professora Florice. Mas deve ter para vender. Tem uns livros, assim, contos budistas que eu acho, né? O Henrique deve saber melhor que eu. A Lúcia da Letra lançou. Em português, né? Isso. Eu acho que tem muitas versões, assim, né? Eu acho que no inglês de diferentes tamanhos, porque esses contos Jataka, ele tem versões realmente grandes em inglês, né? Eu acho que essa da Lúcia da Letra talvez seja a primeira versão que a gente tem em português. Provavelmente eles escolheram alguma dessas compilações e publicaram, né? Mas são histórias míticas, assim, né? Mitológicas das vidas anteriores do Buda, quando ele andava em diferentes lugares, né? Em diferentes éons e eras, né? Muito interessante aquilo, né? E tradicionalmente era contado como histórias para as crianças também, né? Inclusive naquele filme do Pequeno Buda começa com uma dessas histórias, né? Do carneiro, né? Vamos outro dia contou essa história, né? Então, aquelas histórias do Jataka, né? Legal. Olhando aqui na Amazon, tem em inglês tem 5 volumes. Isso, aquilo é enorme. Parece que tem Kindle. Vou dar uma Enorme olhada. aquilo. Obrigada, gente. Tá bom. Gente, amanhã quem quiser conhecer as pinturas aqui do templo, vocês não percam. Vai ser transmitido pelo Zoom. E foram 5 anos para pintar o templo aqui de Viamão, né? Quem já viu, conhecer um pouquinho como que foi, né? E é isso. Semana que vem a gente se vê. Vai coincidir também com a palestra do Lama, né? O Lama da palestra amanhã, né? É verdade. Qual é o horário mesmo? Da Tiffany é às 20. Eu acho que o Lama também. Eu Também. acho. Concorrência. E domingo o Lama vai estar lá na Abirate o dia inteiro, né? Inauguração do Abirate. Legal, agenda cheia, né? Agenda cheia. Amanhã eu vou deixar ele no aeroporto. A gente sai daqui 6h10. Vai chegar cedo.
Tá bom. Os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou sum ring luté zandin sa sum cha par pel druju cho sum nam adan midrau do sum gene shu.